Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Igreja, vamos prosseguir a campanha de cura e milagre, que é feita toda segunda-feira, e também segue mais uma etapa, a igreja se aperfeiçoando em ser gloriosa. Então a palavra gloriosa, ela tem vários sentidos, e um deles é ir adiante, aperfeiçoar, não cair no mesmo erro. Então a leitura que vai ser feita hoje, então você que tem a Bíblia, você pode abrir no livro de Salmo, capítulo que vamos ler, ou Salmo 32, onde vai ser feita a leitura. A palavra salmo quer dizer poemas a Deus. Salmo 32, o título dessa passagem é A Felicidade ou Alegria do Homem Perdoado, exortação ao arrependimento. Então vamos ler Salmo 32, escrito pelo rei Davi. Diz o seguinte: vitorioso ou bem-aventurado, em outras traduções, aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo o pecado não é visto mais. Em outras Bíblias quer dizer coberto, anotamos aqui. Vitorioso é a pessoa a quem o Senhor não imputa o mal, ou não vê maldade nele, em outras traduções, e cujo o espírito ou o homem interior não há mais erro ou engano. Enquanto eu me calei ou me silenciei diante do meu erro, envelheceram foram os meus ossos, pelo meu choro todo dia, ou bramido, em outras traduções. Porque de dia e de noite a tua mão estava pesando sobre mim, e a minha alegria, ou meu humor, está em outras traduções também, se tornou como um período de seca, ou sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado, e o meu mal praticado não encobri mais. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é separado de Deus orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar da unção, ou de muitas águas, ou a unção virá, e estas a ele não se chegarão, ou seja, ele estará protegido, aqui na Bíblia amplificada. Então podeis assentar, e as palmas para louvar ao santo nome do nosso Senhor. Irmãos e irmãs, então nós estamos em mais uma etapa, a igreja em porção dobrada do Espírito e aumentando a unção. E nós estamos então pregando paralelamente o aumento da unção, os degraus de fé que gradativamente devemos galgar para a unção de Deus aumentar. É o que está sendo baseado em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 5. Pedro declarando: amado, sobre a vossa fé santíssima, ou a fé primária, acrescente a bondade, quer dizer, a virtude, e dessa virtude vai vir muito conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus vai nos fazer equilibrados, temperantes, vai ficar cheio de convicção, e esta convicção vai nos firmar, vai nos levar a estar fidedignos, ou fidelidade. É o outro princípio que vamos ministrar. Então veja o que já foi falado: todo cristão deve prosseguir na fé. Se ele ficar na fé inicial, o leitinho racional da fé, ele pode se estagnar e pode retroagir. Mas se a pessoa, ele sobe um degrau de fé pelo Espírito de Deus, ele vai chegar à conclusão que ele não tem mais que pensar nele mesmo, ele vai praticar a bondade. Foi o exemplo de Jó. Jó era fiel, temente a Deus, perde tudo. Mas na hora que ele ora para as pessoas, amigos, inimigos, nem pensa nele mais, Deus reverteu a situação dele, porque a bondade é um grau maior de unção, aumenta a fé, degrau de fé. Então aí a sorte de Jó mudou, e o ministério dele prospera em grande vitória. Mas veja bem o exemplo que foi dado depois de Abraão. Abraão tem fé, Deus o aprova. Abraão pratica também bondade, que ele ora para as cidades de Sodoma e Gomorra, que eram cidades de homossexualismo, lesbianismo, perversão. Mas ele ora: Senhor, se tiver lá uns 10 justos,
Então Deus fala: Abraão, pouparei por amor ao justo. Então Abraão não pensou nele, mas orou para aquelas pessoas. Então ele mostrou bondade. Então aumentou a unção em Abraão. Depois Abraão prova que não é egoísta, ele deixa as regiões de pedra. Abraão prefere crer em Deus. Abraão, ele crê contra a esperança, que foi pregado ontem. O que é crer contra a esperança? É aquilo que não tem mais jeito, não há mais como ocorrer, mas ele está agradecendo que a vitória virá. Isso é crer contra a esperança. Esperança deriva da palavra esperar, verbo esperar. Ele creu contra a espera, estava esperando. A tendência é a esperança, se for demorada, ela leva a pessoa a ficar desgostoso que está demorando. Mas Abraão creu contra a esperança, falou: não, demora ou não demora, eu estou crendo do mesmo jeito. Então ele mostrou temperança. Aí que Deus operou mais em Abraão. E se somos de Jesus, descendentes de Abraão. Por isso que Abraão é coincidente com a igreja tornar gloriosa, porque ele subiu degraus de fé. E a igreja em Jesus é descendente de Abraão. Então, se não cumpriu o que Abraão fez, não está sendo de Jesus também. Porque se somos de Jesus, Gálatas 3:29, descendência de Abraão também. Mas veja bem, que agora estamos falando de outro nível de degrau, ligado aos outros, que é a fidelidade. Duas coisas ocorrem com a pessoa que serve a Deus. Se ele ficar só na fé inicial, ele pode se degradar. Como que uma pessoa se degrada mesmo crendo em Deus? Se ele olhar para o mundo. Se ele olhar para o ímpio e falar: mas o ímpio está melhor que eu, o ímpio tem emprego, o ímpio tem alegria, eu estou servindo a Deus e nada. Não é o que ocorreu com Asaf, Salmo 73. Asaf era um dos principais de Israel, abaixo de Davi. Quase ele escorregou, diz Salmo 73. Ele olhou para o ímpio: o ímpio tem festa, tem alegria, e o ímpio tem prosperidade, eu aqui louvando a Deus, servindo e fazendo de tudo para a santidade, nada comigo ocorre. Ele ficou desgostoso, quase desviou, mas aí ele torna íntimo de Deus, e Deus fala: Asaf, o ímpio é igual verdura, ele nasce, cresce, murcha, mas o que faz a minha vontade dura para sempre. Tenha prazer em me servir. Aí ele serviu a Deus, não olhou para ninguém, e Deus o abençoou, ele prosperou. Então, uma das quedas da pessoa é olhar para o mundo. Por isso que você vê pastor cair, pessoa sair da igreja, pessoa desanimar, porque ele começa a focar o mundo ao redor, e aí se contamina. Mas se a pessoa parar de olhar para o mundo, ou tomar exemplo das pessoas e olhar para a palavra, ele vai fazer o princípio da bondade. Ele não vai olhar para ninguém, vai olhar para a palavra. Eu vou orar para as pessoas, não vou nem pensar em mim mesmo, vou ser fiel, vou doar-se. Ele vai subindo degrau e a unção aumenta. Mas veja bem, mesmo subindo degrau, pode ainda cair. É o que ocorreu com Davi. O que fez com que Davi caísse? Ele olhou para o mundo? Não. Ele olhou para o sucesso do próximo? Não. O que Davi fez para ter a queda? Ele parou de cumprir a visão de Deus. Quando ele está lá no palácio, ele fala: não vou mais para a guerra, não vou mais expandir território de Israel, vou mandar meu general Joabe à frente, vou ficar no palácio. O que Deus tinha falado para Davi? Davi, estabeleça o território dado a Abraão, traga minha arca de volta, traga minha glória à terra, as nações se dobrarão, faça de tudo para as nações se voltar ao Deus vivo, estabeleça o território que foi dado a Abraão, que é vosso. Mas aí tinha que conquistar, tirar os territórios da mão do inimigo. Davi já tinha conseguido, quase a totalidade de tudo. Faltava, se você dividir em 4 partes a vida de Davi, ele tinha conseguido 3/4, faltava só 1/4, ou seja, uma pequena parte para conquistar o restante. Aí ele para. Ele fala: não, eu vou ficar no palácio. Ele mesmo se dispôs. Falou: vou mandar o general Joabe para a guerra, não vou mais, vou ficar aqui. Então veja, no momento que a pessoa sai da ordem da visão de Deus, ele pode cair. Ele não olhou para o mundo, ele parou, foi a visão de Deus. Por isso que as pessoas continuam muitas vezes servindo a Deus problemático, porque
não quer a visão de Deus, quer viver como quer. Alguns sofrem porque fica olhando para o mundo, ou se comparando ao mundo, o diabo vem e ataca. Mas também tem cristão que sofre, padece, quando ele sai da visão de Deus. O que ocorreu com Davi? Na hora que ele não vai mais para a batalha, vai desencadeando um abismo após outro abismo. Vem um adultério, Betseba, e ele tenta encobrir. Ele sabe que a mulher é casada com Urias, um soldado valente dele. Ele faz uma premeditação de uma morte, praticamente um homicida. Ele manda Urias para o fronte da batalha sem proteção nenhuma, para ele morrer mesmo. Então ele premeditou a morte, um abismo, chamou outro abismo. Adultério, praticamente assassinato após abismo. Davi tenta encobrir, tentar consertar as coisas, porque se o marido morresse de Betseba, ela ficava viúva e teria legalidade de casar com ela e esconder a gravidez dela. Pecado atrás de pecado. Aí ele fica doente, não está aqui no Salmo 32, meus ossos envelheceram, o meu humor tornou sequidão de estio. É o pecado atrás da situação. Ele olhou para o mundo? Não. Ele era de louvor? Era de fé? Era bondoso? Ele agia muito em favor das pessoas. Temperante? Se usa na palavra? Era. Mas chegou o momento de provar fidelidade. Ele foi até certo ponto. Na hora que faltava pouco tempo para extinguir as nações invasoras do território de Israel, dado a Abraão, ele sai da visão, fala, não, agora eu vou ficar. No momento que ele não quis mais a visão de Deus, entrou detrimento. Aí veio doença, opressão. Então tem doença que não é nem problema vindo de forma natural, orgânica, nem demônio. Quando o problema é orgânico ou demoníaco, ora, expulsa e o milagre vem. Mas quando a pessoa sai da visão, não adianta ir atrás de apóstolo, de bispo, missionário, não adianta querer que ninguém ore. Por isso que você vê muitas igrejas contam os testemunhos, falam dos milagres, mas nem todos. Muitas vezes foca alguns, mas por que todos não dão um testemunho de solução total? E não adianta mesmo querer que venha a bênção, porque se aquela pessoa já é cristão e ele não está dentro da visão, não quer a visão de Deus, ele está infiel. Aí, portanto, ele fica em choque com Deus. Aí vai ficar doente, sofrendo, sequidão de estio, dolorido. Enquanto ele se calou, a morte, a doença o cercou. Na hora que ele confessa e fala, ele é perdoado, ele não volta ao mesmo erro. Nunca mais Davi parou de ir para as batalhas até conquistar o território em 40 anos, não caiu em adultério, não premeditou mais mal para ninguém. Portanto, ele mostrou fidelidade, Deus permitiu ele conquistar o território. Mas ocorreu o seguinte, que quando ele termina a conquista do território, aí chega o momento dele falar, ó Deus, eu lhe fiz um tabernáculo para pôr a arca da aliança, agora eu quero fazer um templo para o Deus vivo. Não é lícito eu estar num palácio e o templo de Deus, a arca, num tabernáculo, chamado tabernáculo de Davi. Vou lhe fazer um templo. E Deus fala não para Davi. Por que Davi foi impedido de fazer o templo? Aí Deus fala, tu derramou sangue demais, sangue até inocente. Foi o caso de Urias. Deus não perdoou? Perdoou. Mas a quebra da fidelidade impediu de ir à frente. Isso que Deus muitas vezes tem mostrado em questão ministerial. Quando Deus dá a visão, mas aí quebra a fidelidade, vai ficar naquele limite, não vai adiante. Mas se a pessoa é fiel igual a Jesus, por isso chama igreja gloriosa, semelhante de Cristo, minha comida, minha bebida é a vontade do Pai. Jesus foi fiel até a morte, morte de cruz, pelo que Deus deu o poder a ele dos céus e da terra. É um degrau de fé. E ser cristão é subir os degraus de fé. E a fidelidade, ela vem após a bondade, a temperança, crer contra a esperança, dedicado. Quando é provado em fidelidade, aí Deus vai cumprir grandes coisas tremendas. Então veja que o avivamento é ligado a tudo isto. Mas quando quebra esse princípio, não há como Deus ir adiante.
Deus até permite Davi ajuntar madeira, utensílios para fazer o templo. Foi a única permissão de Deus para com o templo em relação a Davi. Mas fazer o templo não, deixou que Salomão fizesse para passar para um outro nível, porque aí Salomão não estaria contaminado de sangue de inocente. Então veja a situação de quando não é fiel. Então muitos cristãos sofrem, padecem por não amar a visão de Deus, não quer satisfazer o que Deus pede. Só de Davi não ter ido para a batalha quebrou a visão que Deus deu, porque ele tinha que cumprir até o último centímetro do território, ele tinha que conquistar, não podia dar desculpa nenhuma, era a ordem de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ai de mim, se não anunciar o evangelho, e até os confins da terra, e até diante do imperador Júlio César. Por isso que Paulo foi até preso, mas ele chega lá, foi até o fim, fidedigno, cumpriu a missão de Deus, a fé funcionou. Então a igreja é a mesma coisa, tem problemas que as pessoas enfrentam por sair da visão de Deus, não é porque ocorreu um fato ou um ataque. Quando a pessoa padece, é porque olhou para o mundo, o inimigo aproveita e ataca. Mas tem problema que não é porque a pessoa olhou para o mundo, porque saiu da visão de Deus, não quer cumpri-la, aí Deus não tem como operar. É o caso de Davi, a tendência ao pecado vir, e atrasa, e se não arrepender, perece. Mas se pedir misericórdia, arrependimento, Deus retorna, até cumprir o plano de Deus, mas pode limitar a operação de Deus. No caso de Davi, foi limitado para ele não construir o templo, Deus não permitiu, e era o grande desejo de Davi, trazer a arca da aliança. Ele fez o tabernáculo de Davi, mas o templo não, o templo representa a glória de Deus. Então veja que a igreja tem que todo dia sujeitar o Espírito de Deus, subir os degraus de fé, para trazer avivamento na terra, e agradar a Deus. E muitas vezes o povo de Deus fica só na fé primária, mas nós devemos deixar os rudimentos da fé, não ficar só no leite racional da fé. Hebreus 6, deixamos os rudimentos e prossigamos a maturidade em Cristo. Não é isso, maturidade, aperfeiçoamento em Cristo, e um deles é fidelidade, é um degrau de fé. Fidelidade é voltada à visão de Deus, à ordem, o que Deus ordena cumprir, e não deixá-la por motivo nenhum. Qual foi o motivo de Davi ficar no palácio e não ir para a batalha? Qual foi a disposição do coração dele de mandar o general Joabe e ele ficar? Ele não tinha esta ordem, ele não tinha a visão, não era fiel de adoração, um homem segundo Deus, e mesmo assim deixa de ir para a batalha e fica ocioso no palácio. O que levou Davi chegar nesse nível? O que levou Davi chegar nesse nível? É o seguinte: a fidelidade, ela tem que ser contínua, e ela não deve ser atrelada a bênçãos. Quanto mais bênção, mais devemos tomar cuidado. Então Davi alcançou o palácio, o templo de Deus, fama, honra, conquistas, faltava poucos inimigos para chegar no território final. Então ele pensou: vou usufruir um pouco. Mas aí veio a queda dele. Nós só podemos usufruir, só podemos parar com a autoridade de Deus, mas enquanto ele não der o aval final, é todo dia adiante, e cumprir, e fala: meu Deus, o que é para fazer hoje? Qual é mais uma etapa da visão? Mas você pode ver, a maioria do povo de Deus coloca Deus em segundo plano, só pergunta a Deus para posições pessoais, e muitas vezes não pergunta a Deus o que é de Deus para ser feito diariamente. Então isso quebra a fidelidade, não tem como subir esse degrau, e não tem jeito de você pular da bondade, da temperança, pular a fidelidade e passar lá para a piedade. Não tem jeito, não tem como pular degrau na escala da fé. Se não passar nesse, paralisa, e a tendência é retroagir, ou se abater. No caso de Davi, se abateve. Veja, mesmo Davi sendo adorador, bondoso, mesmo sendo dedicado, mesmo sendo uma pessoa amada do Senhor, na hora que quebra a fidelidade,
paralisa tudo. Não quer dizer que Deus o abandonou, mas Deus ficou esperando o arrependimento dele. Davi tentou consertar com as próprias mãos, foi piorando, um abismo chama outro abismo, mas na hora que ele volta ao arrependimento, volta à fidelidade, volta às bênçãos. Mas houve algumas consequências, e uma delas, porque ele derramou sangue inocente, Deus não deixou ele fazer o templo. Agora, isto hoje é algo sério, mas talvez ninguém vai chegar ao ponto de derramar sangue inocente para ser impedido de ir adiante. Mas no caso de Davi foi, porque na realidade Davi cometeu adultério e ainda premeditou um homicídio, ou seja, levou um soldado, um valente, e o valente era tão fiel que Davi o chamou da batalha para ele passar um tempo com a esposa, para pelo menos fazer com que as pessoas pensassem que Betsabá engravidou, porque Urias teve assim um descanso que Davi permitiu dele voltar para casa, mas ali Davi queria maquiar a gravidez da mulher. Mas aí sabe o que Urias fez? Urias chegou e ficou plantado na porta da casa, falou: não vou entrar, não vou tocar na minha mulher, eu amo ela muito, esposa fiel, dedicada, mas eu não vou tocar nela, nem vou dormir com ela, porque eu respeito meus colegas que estão lá na batalha, e eles estão lá sofrendo e padecendo, e eu aqui não quero nem prazer, eu quero ficar aqui na porta, a hora que cumprir os dias que me deu de folga eu volto, mas não vou fazer nada, em respeito a meus colegas no fronte de batalha. Veja que fidelidade de Urias. Por isso que Deus se desagrada muito da morte dele, um sangue inocente. Um simples soldado mostrou tanta fidelidade aos soldados amigos, mais do que Davi. Isto ocorreu, e justamente isto impediu Davi de fazer o templo. Então veja que muitas vezes falta fidelidade à obra de Deus, aos membros, aos dedicados. Muitas vezes a pessoa não faz um pacto de falar: vamos viver a visão de Deus, ganhar alma, orar, vamos realmente viver na mente Cristo, orar, buscar, trazer a glória de Deus na terra. Parece que entra no ouvido, sai no outro, mas se não seguir os degraus de fé, vai paralisar, vai estagnar, pode retroagir. Então duas coisas podem ocorrer de um cristão sofrer: ou ele olhar para o mundo e reclamar, o diabo ataca e fica possesso ou atacado. Mas se a pessoa já tem um grau de fé maior, não é porque ele olhou para o mundo, é porque ele sai da visão de Deus, aí vem as consequências. Então na hora que chega o nível de fidelidade, aí que você tem que falar: eu vivo pela ordem de Deus, vivo para satisfazer o Pai, vivo para a ordem do Pai. As bênçãos é consequência, não me ligo a elas. Se Deus abençoar, louvado seja Deus, mas importa o coração de Deus todo dia. Isso que Davi tinha que fazer, e ele não fez, mas depois ele retroage, pede perdão, Deus abençoa. Mas ao ele fazer um pedido para fazer o templo, Deus não permitiu, porque ele quebrou o princípio da fidelidade. Então nós não temos que passar o mesmo processo, mas nós temos que seguir o exemplo de Cristo, a fidelidade, de ir adiante, porque aí ocorre avivamento. Já pensou Jesus, na hora que ele viu que estava chegando a morte, ele até ora: Pai, se possível passa o cálice, mas não é a minha vontade. Ele orou até sangue, suou sangue, e morreu morte cruz. Era a vontade do Pai, fidelidade até o fim, pelo que Deus o exaltou e deu sobre para ele o nome que todo joelho se dobra, poder nos céus, na terra e na eternidade. Aprovou em fidelidade. Se é para ser semelhante de Cristo, subamos o degrau da fidelidade, e a fé aumenta e mais vitória vai ter. Então muitas doenças e problemas é falta da visão de Deus, é falta de compromisso com o que Deus pede. Não é porque veio uma doença, porque o diabo atacou. Quando é algo natural, é porque a pessoa olhou para o mundo, ou se compara ao mundo, aí se enfraquece, aí vem o problema mesmo. Mas se a pessoa manter o degrau de fé, fiel, ele está sempre ungido, sempre protegido, restaurado. Mas se quebrar a fidelidade, volta o mal, e vem doença mesmo, perturbação. Então tem muita pessoa que pode ir para todo lado e não vai ser curado jamais, vai ficar sempre doente, oprimido, dor nos ossos e humor, sequidão de estio.
porque não é porque vai orar expulsar o mal que vai resolver, a menos que ele volte para a visão de Deus. Então muitas igrejas ficam só ensinando, não, vamos orar, expulsar o mal, expulsar o demônio, unção de cura, não, aqui está a mão de Deus, cura todo mundo, e não é assim não. Se for um recém-convertido, que está no início de fé, não entende muito, ele ainda orou para o mundo, não tem a visão de Deus ainda, o milagre vem para aquela pessoa, expulsa o mal, o milagre é liberado. Mas se a pessoa já é conhecedor da verdade e quebra a fidelidade, vai adiantar alguma coisa? Tanto é que Davi está lá no palácio, e quem chega para falar com Davi? Um profeta que poucas vezes é mencionado na Bíblia, chamado profeta Natã. E ele chega lá, o profeta Natã, diante do rei Davi, e Davi o recebe bem, e Natã fala para Davi: Davi, quero lhe contar algo para tu dar o julgamento. E Davi fala: pode falar, Natã, profeta de Deus. Vou lhe falar uma história. Um homem muito rico, cheio de muitas ovelhas, recebeu um convidado em casa, e em vez dele pegar das suas ovelhas, que eram muitas, não fazia falta uma, ele foi de noite escondido lá no seu vizinho, que só tinha uma ovelhinha, um homem pobre, que mal tinha uma ovelhinha que cuidava bem dela. E esse homem muito rico foi lá e pegou a ovelhinha do homem pobre e a matou e ofereceu de guisado para o seu visitante. Que pena que merece esse homem. E o próprio Davi falou: quem é esse homem? Eu quero conhecê-lo, eu quero declarar para ele pena de morte hoje mesmo. E Natã aponta a mão, o dedo para Davi e falou: você é esse homem, Davi. Aí Davi cai em desespero, em lágrima, dor no corpo, sofrimento, porque ele mesmo, ele pegou a ovelhinha do pobre soldado Urias, e ele tinha tantas ovelhas à disposição, podia escolher a mulher que quisesse para casar, para ter filho, para pôr no seu palácio, e no entanto foi pegar a única que Urias tinha. E Davi foi condenado por quem? Quem declarou morte para Davi? Foi Natã? Não foi o próprio Davi? Ele mesmo deu a sentença, ele mesmo se declarou morte para esse homem. Mas aí Deus foi tão misericordioso que o perdoou, e ele tornou fiel a Deus de novo, mas quebrou o princípio da fidelidade. Então a igreja deve caminhar em ser gloriosa. Muitos problemas vêm por não amar a visão de Deus. A pessoa sai da igreja à torta direita, nem comunica. Tem pessoa que já vem: pastor, já estou saindo, tchau e benção, e não sabe nem para onde vai, e vai quebrar a cabeça, sai da visão de Deus, depois reclama: está doido, está sofrendo, nada está dando certo na vida. O que está ocorrendo? Só porque vai para algum lugar que vai orar, vai receber bênção? Não. Deus tem o compromisso, é com a visão dele. Se sair do que Deus mandou, é sofrimento certo, é derrota certa. Então a igreja que torna gloriosa, ela vai se aperfeiçoando. Então hoje nós vamos orar para o Espírito Santo nos ajudar a ser fidedignos à visão de Deus. Isso traz saúde, alegria, gozo. Quanto mais somos fiéis, mais Deus nos protege. É o segredo de vida abundante. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome de Jesus. Irmãos e irmãs, então vamos orar e bendizer a Deus. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos, ó Pai, prosseguindo a mais uma etapa, a igreja caminhando em ser santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, subindo os degraus de fé, ó Pai. É porção dobrada do Espírito, Senhor. Mais e mais, Tu está trazendo luz e esclarecimento à palavra, para ninguém perecer. Tu tem prometido um avivamento histórico, tremendo e sobrenatural. Aviva a Tua obra, aviva o Teu povo, Pai. Ó Deus amado, ó Deus querido, ó Deus maravilhoso. Opera, Senhor, grandissimamente. Todos demonstrem fidelidade à visão de Deus, Pai. A questão da fidelidade a Deus é uma disposição de fé, é uma disposição de ânimo, de dedicação, de abrir mão de si mesmo, como Jesus falou: minha comida e minha bebida é a vontade do Pai, Senhor. E os fidedignos são enriquecidos
prósperos e honrados. Senhor, nos livra de todo mal, torne cada irmão, cada irmã fidedigno à visão celestial. Aviva o teu povo, aviva a tua obra, Pai, cumpra as tuas maravilhas, levanta fiéis mesmo, Pai, dedicados, bondosos, temperantes, subindo os degraus de fé, porção dobrada do Espírito. Nos ajuda a fazer a tua vontade. Aviva este teu povo, Pai, e não deixe ninguém se perder. Muitos retroagem, saem ou desistem por olhar para o mundo, ou muitas vezes por distração ou indução maligna. Mas, ó Senhor, tu tem prazer de prosperar a todos. Só perde quem quer, só desiste quem quer, mas todos que dão ouvido ao Espírito de Deus prosseguem dia após dia, porque o Espírito de Deus é que nos vai transformando de glória em glória, dia a dia, a semelhança do Senhor. Vida abundante a todos, abundante graça sobre todos os presentes, o milagre, a saúde, o vigor, abundante prosperidade, livramento, abastança para todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém. E graças a Deus.